Olá, meu nome é Davi Nardes e eu quero te contar um pouquinho a respeito da Dafibra. A Dafibra é uma empresa focada em assistência técnica, em manutenção de embarcações de esporte e recreio. Essa experiência que nós vendemos com o nosso serviço é aquela experiência de deixar a sua embarcação mais moderna ou até mesmo deixar do estado que estava saindo de fábrica, pois nós trabalhamos com excelência e com o cliente olhando a sua embarcação e se sentindo satisfeito com o serviço que foi feito. Hoje você pode vir e ver a nossa oficina. Venha ver como é feito o trabalho, que tipo de profissional nós temos em nossa estrutura e o tamanho da estrutura que temos. Hoje atendemos embarcações de 12 pés até 40 pés. Me dê a oportunidade de fazer parte da sua história com a Dafibra. Taça na mão, vamos brindar. Histórias, sabores no ar. De Portugal ao sul do Brasil, cada gole é um novo perfil. Vino e vinhos é só emoção, com Daniele Lopes informação. Do aroma, paixão, conhecimento e prazer. Vino e vinhos pra você entender. Vino e vinhos com Daniele Lopes. Vino e vinhos, o sabor que você descobre. Taça na mão, vamos brindar. Histórias, sabores no ar. De Portugal ao sul do Brasil, cada gole é um novo perfil. Vino e vinhos é só emoção, com Daniele Lopes informação. Do aroma, paixão, conhecimento e prazer. Vino e vinhos pra você entender. Vino e vinhos com Daniele Lopes. Vino e vinhos, o sabor que você descobre. Hoje no programa Vino e Vinho na TVBC eu vou falar um pouquinho de duas vinícolas maravilhosas, uma muito importante para o cenário nacional, para a sua denominação de origem, a Pisato, e a outra vinícola é a Valmarino, que naquele programa a gente deu um gostinho de quero mais, e nesse programa nós vamos mostrar para você o terroir de Pinto Bandeira, a produção de Marcos Salton, proprietário da Valmarino, e também um outro restaurante que estivemos ali em Monte Belo do Sul, instigando, vendo aquela culinária, que também é muito interessante. Nós estivemos no Francesco Trattoria, que hoje é um dos restaurantes que está entre destaques, um dos 10 melhores do Rio Grande do Sul. Tudo isso ainda a gente vai fechar com chave de ouro. Vamos mostrar um pouquinho de uma cachaçaria que fica ali em Santa Teresa, de uma produção muito interessante do Velho Alambique. Eu quero que vocês acompanhem tudo isso, porque hoje no programa tem tudo isso para vocês. Pegue sua taça e venha comigo.
Mas na verdade é a mesma entendi. garrafa, nós só trocamos o rótulo, porque na criação desse rótulo, ele não, ele não falava da velha alambique. Aí nós mudamos a apresentação para identificar de que nós... Carvalho americano, tosta 3, tosta 2. Então essa mescla de aromas e sabores, uma entrega total, dá impressão, para quem não sabe do nosso trabalho, da seriedade do nosso trabalho, dá impressão que alguém fez a cor. Não, aqui é a entrega total da barrica, por isso que a gente frisa muito em ter barricas novas e seminovas. Mas olha a unção da cachaça branca para uma cachaça envelhecida. Sim. Então, essa coloração que já está amarelada é pela entrega do amadeirado. Então, a tosta por dentro, a queima por dentro da barrica, ela vai transferindo aroma, sabor e cor para a cachaça. E esse corpo dessa barrica, ela é de amburana, que é de cerejeira. E para vocês saberem aqui, ó, nós temos barricas de carvalho francês. O Mesa Casa, o tanoeiro, ele pegou dos vinhos, o pessoal dos vinhos importou da França, e aí ele raspou e queimou de novo. Por isso que essa borda ela tá escura, porque foi queimada. E aí acontece que um vinho, tu trabalha um grau alcoólico de 12, 13% de álcool. A cachaça, ela vai ter uma entrega muito maior, porque a gente trabalha a base dela, colocada aqui dentro da barrica, na faixa de 46, 47 GL. Então, num termo bem popular, ela vai chupar da madeira, ela vai transferir o máximo de aroma, sabor e cor. Então, aqui são barricas de carvalho francês. Segundo uso, depois dos vinhos. Então, tu pega um vinho bem carregado, um vinho tinto, e aí tu vai... raspa e queima, mas sempre transfere um tchan, um toque desse envelhecimento dos vinhos, sempre vai estar na madeira e isso vai agregar na cachaça. A pessoa gosta de tomar cachaça, mas não entende. Não adianta você tem que ter a prática da cachaça, Sim. Você tem que saber degustar, não é verdade, Evandro? Isso, mas são vários, no Brasil tudo é cachaça. Com certeza. Mas só que, na verdade, nós estamos naquele grau de produção de qualidade, resgatando o que tem de melhor de um destilado. Pois a gente produz elas, cachaças, de maneira artesanal, onde a gente separa as partes para ter uma entrega total. Extra prêmio da safra 2009, Evandro. 4 anos em carvalho francês, barricas que era de conhaque. 1 ano, finalizando com 1 ano em Grápia e Angico. Então ela teve uma entrega total de aroma, sabor e cor. Sérgio, essa vai para você. Ele sabe do que eu estou falando. Vamos lá, vamos começar com o Evandro aqui. Evandro, me fala, vamos começar por essa aqui, Velha Alambique Senado. Fala pra mim. Eram barricas da Jorge Alberto, eles tinham os conhaques envelhecendo, e a gente conseguiu, numa negociação, adquirir as barricas, e nós tínhamos a safra normal, como todos os outros anos, lá em 2009, e nós colocamos ela nessas barricas de carvalho francês. E aí, quando a gente foi ver depois de 4 anos, nossa, que cachaça maravilhosa, a gente não pode botar numa garrafa comercial. Maravilhoso, gente, eu provei agora. E aí, então, Produto brasileiro. aí o que a gente fez? Peraí, vamos botar naquele tonel de Grápia e Angico, que a gente vai à procura de uma garrafa. E aí nós fomos numa feira em Bento Gonçalves, uma feira profissional de bebidas, e a gente adquiriu a gente viu essa garrafa lá e a Saint-Gobain nos deu nacionalizada, né? Aí então, depois teve importação de tampa e tal, foi finalizando. Deixa eu pegar o estojo dela aqui. Gente, a gente está numa cachaçaria bem autêntica mesmo, Bibi, com a produção de cachaça, alambique, e aqui em Santa Teresa, aqui na Serra Gaúcha. Vamos destacar essa garrafa. Olha que lindo a embalagem dele, é um cenário, como se fosse um palco, né, Evandro? Isso! Pode trazer que essa já vai ficar pro Vino e Vinho lá, na abertura do Vino e Vinho. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Deixa que eu vou colocar ela dentro aqui para ficar. Olha, como é que gente, que maravilhoso. Não, ela tem um envelhecimento muito interessante na boca, né, Evandro? Sim, Ah, a permanência no paladar é fora de sério.
E é que tu identifica a qualidade e tu diferencia uma cachaça da outra. A cachaça que ela realmente ela tem um envelhecimento sério, ela permanece no paladar. Né? Não é aquela coisa, aquela bebida destilada que escorreu da língua e não tem mais sabor de nada. Aqui não, aqui tem uma presença marcante no paladar. Fica na boca. Americano são madeiras, são árvores de reflorestamento, na faixa de 60, 70 anos. Aí ela tem uma entrega de um aroma e sabor. Tá. As tanoarias, elas montam a barrica, fazem a tosta, conforme o cliente quer. A gente gosta muito de tosta média, 2 ou 3. Aí a gente mistura essas cachaças. Eu pego a cachaça da barrica de tosta 3, que é um pouco mais intensa, misturo com uma de tosta 2. Então ela vai tendo a casada perfeita de aroma, sabor e cor. Já no carvalho francês, por isso que o pessoal das cantinas compra bastante carvalho francês, porque normalmente eles não pegam com barricas tostadas. Tá. E aí, para os vinhos de primeira entrega, eles colocam os melhores vinhos nas barricas de carvalho francês. A árvore do carvalho francês, ela está aproximadamente de 150, 170 anos, que é feito o corte dessas árvores. O grão da madeira é muito mais fino, ele tem uma entrega no paladar muito diferenciada. Quando a gente fala... Então, no carvalho americano, ela tem umas notas aromáticas bem interessantes, mas ela é diferente do carvalho francês, na questão de entrega de sabor. Mas o aromático é o americano. O grande tchan assim, do carvalho americano está nos aromas que eles entregam, que essa madeira entrega. E já o francês está na questão do paladar. Esse aqui é o americano. E vamos provar o americano. Pega uma caixa de copos atrás, eu tenho. Esse é o carvalho americano. Americano. Ele tem um aromático muito mais intenso. Intenso. E também muita permanência de paladar. E essa é essa cachaça aqui, Ivandro. Isso. Carvalho americano. Então, uma madeira mais, não diria uma madeira mais leve, uma madeira que a gente sabe que é uma madeira que não é um carvalho francês pegada, é uma coisa mais... Isso. Ele tem um aromático fora da curva, assim, muito mais macio. Então, não é que uma é melhor que a outra, não. O grande lance de ser produtor de cachaça, e tu abre assim de uma maneira muito tranquila, vários tipos de barricas, é que cada paladar... Ivandro, eu gosto mais de amburana. Outro vai dizer, eu gosto de carvalho. Sim. Então, não é que uma é melhor que a outra. Cada pessoa, ela vai estar num momento do seu nível de paladar, e a gente respeita todos os gostos, certeza, né? com certeza. É que nem aqueles clientes que não conhecem vinhos e vão adorar vinho suave. Depois eles vão ver que não existe um vinho suave, foi algo criado. Exatamente. Né? Então a gente fala muito isso. Para uma pessoa que vai entrar no mundo da cachaça, vai adorar a amburana. Depois que o teu paladar ele vai amadurecer, ele vai se adaptando, e aí tu vai largando de mão e já vai para um carvalho. Né? São assim... E depois a gente finaliza com o cenário, gente. Não, aí é top das galáxias, né? Maravilhoso. Olha que lindo. Maravilhoso. Ivandro, vamos brindar com cachaça? Vamos. Essa oportunidade da gente estar aqui com você. Viva Velho Alambique. Velho Daniele Alambique. Lopes, vinho e vinho, com toda essa tradição da Serra Gaúcha, aqui principalmente Santa Teresa, que a gente está num dia muito gostoso, um friozinho. Viva, Ivandro, tua produção e sucesso sempre. Obrigado igualmente. Saúde, pessoal. Saúde. 2, 3 e produção. E agora nós estamos na
família Gais aqui, em Pinto Bandeira também. Eu vou conversar com o enólogo da família Gais, Carlos Abazua, que está comigo aqui, e a gente já vai começar a entender um pouquinho, porque eu estou num lugar muito bonito aqui, que é o Open Lounge da Gais. Pela primeira vez que estou aqui, gostei muito do que vi, e eu já vou começar brindando com ele com uma bela espumante da Gais. Carlos, me diz uma coisa, me fala um pouquinho do enoturismo que se encontra aqui na Gais e dessa continuidade de algumas espumantes que vocês produzem. Fala um pouquinho da história ligada às espumantes da tua produção como enólogo. Certo. Bom, a Gais então começou no ano 1979, né? Inaugurado por Omário na época. Y nos fuimos comenzando una historia de construcción de la empresa, plantando viñedos, y en un determinado momento decidimos de ser elaboradores de espumantes 100%. ¿Ah? El mercado en la época estaba complicado para viños tranquilos y la gente decidió en esta vinícola de producir 100% de viños espumantes. Estamos falando que agora neste momento todo lo que temos plantado de viñedos, tudo, estamos alrededor de 50 hectáreas con uvas propias para elaborar, digamos, espumantes. Né? Isso. E me diz uma coisa, algumas atividades aqui, nós fomos recebidos por vocês lá até na semana passada, enfim, mas me destaca algumas atividades que o turista que vem, agendamento, lógico, deve ter na Gais, né? Mas qual atividade destaca, assim, além desse Open Lounge, as outras que marcam isso? Bom, nós estamos então a partir de 2020, mais ou menos, un poquito antes, nos dedicamos mucho al turismo y preparamos la vinícola para recibir personas. Sí. En este momento aquí en Gais entonces tenemos varias actividades de enoturismo, inclusive algunas premiadas a nivel internacional, algunas revistas destacadas. Recibimos aproximadamente 35.000 personas por año aquí, y tenemos varios, digamos, paseos. Y el principal de todos los paseos es un paseo que se hace a través de un carrinho 4x4, a través de la mata de aquí de la vinícola, pasando por lugares maravillosos, pasando por un río, pasando por una cascata, donde se hacen degustaciones, y posteriormente se llega a la parte de los viñedos, en un mirante donde la gente consigue enxergar un poco toda la parte, digamos, da región, porque estamos a una altitud de 900 metros. Do terroir, né? Do terroir. Isso, e está nosso vinhedo. Tem uma das espumantes de vocês, que até tem aqui na loja ali, né? Que é uma das que está numa relação de vinhos que temos que tomar. Ah, sim. Entonces, en el año 2017 fue lanzado un libro na Europa, un libro que fala de los 1001 vinhos que você tem que beber antes de morrer. ¿Tá? Y la recomendación y el único producto brasileiro es nuestro Café Gais Terroir, ¿tá? Que en esa época el degustador que lo degustó admiró tanto, y el único producto brasileiro que aparece en ese viño. Y es una experiencia muy boa porque también ahí se hace un poco más conocer un poco los productos brasileiros, donde los espumantes se están destacando mucho. Esse produto, por isso o nome, acredito, terroir, é onde identifica e traz dentro do produto tudo isso de vocês aqui, né? Toda essa característica. É importante que quando nós chamamos de terroir esse produto, porque foi selecionado uma parcela dentro da propriedade onde se pode produzir a melhor uva de todas, mas não todos os anos também, tá? Porque aqui temos variedade de clima também, então o terroir
demuestra todo el potencial que esta región puede tener y también se hizo un estudio dentro de ese viñedo que nos llamamos de microterroir, de solos, de altitude, y las uvas que tenemos plantadas, que es el Chardonnay Premier Noir, producimos ese producto que es el terroir nature. ¿Ah? Un viño que se produce en muy pocas garrafas, en torno de 4.000 garrafas por ano, mas no todos los años, son en años excepcionales, ¿tá? Y que nos ha traído muy buena sorpresa porque cada vez que alguien experimenta ese viño, él es muy elogiado geralmente. Tá? Com certeza. Carlos, eu preciso te agradecer, porque o lugar que nós estamos aqui, primeiro, é muito bonito, né? Tem esse open lounge que funciona. Me fala um pouquinho, funciona sempre, todos os dias? Sí, el open lounge aquí, entonces, este lugar que en días de bonitos, digamos, está abierto todos los jardines, todo. Los fines de semana se reciben en torno de 300, 350 personas, donde el público llega aquí y degusta un espumante, prueba algunos pratos, finger food principalmente. Nós somos muy famosos por las empanadas chilenas que la gente elabora aquí. Y es un lugar bastante agradable porque fica en medio de la naturaleza, fica un lugar abierto y cuando el día está bonito es espectacular. Uma grande opção para quem quer vir conhecer aqui Quinta Bandeira, né? Esse terroir, provar uma espumante, um vinho da Cave Gás. Você vai ter um brinde aqui pela receptividade aqui do Carlos aqui com a gente, é toda a família Gás, e esse lugar maravilhoso. A gente está provando a Extra Brut. Gosto muito dessa Extra Brut aqui. Viva, Carlos. Tá bom. Obrigada, viu? Obrigado a você por la visita. Pessoal, boa tarde, bom dia, né? Bom dia, porque aqui na Serra Gaúcha a gente começa muito cedo e hoje com muita alegria estou aqui, já cheguei na Vinícola Pisato e nós vamos aí, ó, olha que lindo esse vinhedo e a gente vai mostrar tudo para vocês nesse programa, acompanhem sempre, Vino e Vinho com Daniele Lopes pelo canal do YouTube e também pela TV BC de Balneário Camboriú. Pegue sua taça e venha comigo. Gente, então vamos lá, eu tô aqui nos vinhedos da Pisato, tô com o Lorenzo Pisato, né? E eu já tô muito feliz de estar aqui novamente e agora a gente vai bater um papo exatamente nos vinhedos que tem as uvas Merlot, né? Onde eles têm essa produção aqui. Lorenzo, me conta um pouquinho da tua formação, né? De como você começou aqui. Então, Dani, como você já sabe, nós somos uma vinícola familiar, né? Eu atuo dentro da empresa desde os meus 18 anos, sou a terceira geração da família, a segunda mais velha. Hoje nós já somos 25, a terceira geração, mas os outros ainda são menores de idade, ainda não têm envolvimento com o negócio, né? Então a minha formação superior é em administração e relacionado ao vinho, aí sim eu concluí o curso de sommelier da DS em 2018, né, no primeiro ano. Era o bebê da turma, assim dizendo, né? E depois eu migrei também para os certificados de WST, né? Na escola inglesa, relacionado ao mundo do vinho, né? Concluí até o nível 3 e agora estou dando início ao nível 4, né? Seria já um nível mais avançado, assim dizendo, né? Então, é um certificado que nos traz bastante a visão global, né? Diferente. Também acho, sou muito a favor disso. Do curso de sommelier, que ele nos traz muito a parte de serviço, o W7 que acaba nos trazendo uma visão muito voltada ao mercado do vinho. E é o que realmente estão pedindo. A gente entra talvez numa parte que é comercial, mais prática. E eu sempre falo assim, eu até perguntei, porque às vezes a gente é redundante, né? Perguntar ao enólogo, até para as pessoas entenderem qual é o papel do enólogo e qual é o papel do sommelier. Mas eu acho que hoje isso, tanto cursos quanto a tua vivência e experiência aqui, já te dá uma boa base para a enologia. Sim. E eu acredito assim, sempre acredito, serviço do vinho, essa manuseio nos vinhedos,
fazendo um vinho, participando, porque né, você tem tua família aqui. Eu acho que isso já é um grande currículo para você entender e assim, né, e ter experiência disso. Isso, são conhecimentos, são escolas que se complementam, né? Então, a visão de um enólogo em relação a um sommelier, né, ela acaba sendo visões diferentes, né? Qual que é o papel dos profissionais que estudam a parte do serviço, estilos? É a gente conseguir trazer uma explanação, né? A gente conseguir se comunicar de uma forma, às vezes, não tão técnica com o nosso consumidor final, né? Até porque no Brasil nós não somos um país tradicionalmente de alto consumo de vinho, de toda essa disseminação do vinho como a gente tem no velho continente, né? Então a gente tem que ter essa linguagem facilitada, globalizada, para conseguir falar com o nosso consumidor final, né? Você sabe que eu acho que a Pisato ela chegou em um patamar, uma representatividade brasileira, principalmente da uva Merlot, que a gente já vai falar, porque vocês mantêm uma linha, desde os vinhos que são de entrada, né? São vinhos que vocês, né, já fazem, mas dentro de um caminho que vocês só evoluíram. Hoje você consegue, pelo menos o Merlot da Pisato, cada vez que eu tomo ou degusto, já identifica totalmente a Pisato e esse terroir, né? Queria que você falasse um pouquinho para mim, dentre esses anos, assim, qual deles você acompanhou? Vamos começar tem o Merlot dos Merlots, que é o Reserva, tem o DNA, né? O Merlot da Fausto, tem o Merlot nos blends, a Merlot no Rosé, né? Então a gente tem, sempre brinca, a Merlot ela tá no nosso DNA, né? No DNA da Pisato. Inclusive ele tem uma tatuagem ali, ó. Olha como. Né? Nem gosta de vinho, né? Quer deixar bem claro, né? Todo mundo sabe. Mas assim, né, Dani, a gente começou a nossa história como produtores de vinho em 99, né? Então a gente lançou o vinho nos anos 2000, na metade pro final dos anos 2000. Esse vinho ele teve um grande destaque no primeiro Dia Brasileiro de Vinhos, né? Era o Pisato Merlot 1999, e foi um momento que até a gente foi na contramão do que era a tendência naquela época da Cabernet Franc, né? E meu avô ele teve essa visão de elaborar um vinho com os melhores vinhedos que nós tínhamos aqui já dentro de Santa Lúcia, tá? Essa é uma propriedade que não foi passada de pai para filho, que foi uma propriedade que ele mesmo adquiriu, depois a gente foi expandindo, foi comprando mais parcelas, né? E desde essa premiação a gente se centralizou, quis se focar muito em elevar cada vez mais esse reconhecimento com a Merlot, né? Daí teve o lançamento do primeiro DNA, né? Que foi na colheita 2005. Então desde aquela época ele já nasceu na proposta de ser um ícone da casa, né? Um vinho de ser elaborado apenas nas melhores colheitas, de parcelas específicas. Já nasceu numa das melhores safras. Eu acho que por isso que também teve essa... E hoje você, é isso que, né, 2005 ou 99, que seja uma outra safra, mas 2020 então foi excepcional. 2020, né? 2018, a 22, que ela não teve todo o holofote que a gente teve na 20, mas também é uma grande colheita. A colheita agora deste ano, já 2025, também foi um excelente ano. Agora estamos nos encaminhando até o momento para uma colheita que tem muito potencial, né? Como vocês podem ver, os vinhedos estão muito sadios, eles estão muito verde, brotação está muito legal, né? A gente está no período agora de migração da brotação para a floração, né? Algumas variedades mais precoces já estão se iniciando a sua floração, né? Mas a Merlot, no caso aqui, a gente ainda não tem, na verdade, ó, já consegue ver alguma coisa, não em todos os cachos ainda da flor, né? Mas em breve a gente vai ter essa polinização e vai ter a formação, o desenvolvimento do cacho, né? Até o período final da colheita. Tá, vamos falar de um dos meus preferidos também, que é a o terroir brasileiro, lógico. A espumante natura de vocês eu acho espetacular, mas tem um vinho que em específico que eu gosto muito. Eu acho que é um terroir que, por exemplo, se você faz uma cegas, aliás, alguns vinhos da Pisato, se você faz uma cegas, você não diz, eu acho que isso aqui você não um terroir francês de tanta qualidade, mas eu gosto muito do Semillon. Do Semillon. Semillon. Eu acho elegantérrimo, um vinho que eu achei que a Pisato, quando criou, enfim, quando ele começou, que já, eu estou falando já de 2021, gente, eles já tinham lançado, acabaram de lançar o Semillon. Na verdade, a gente lançou ele pela primeira vez, foi em meados de 2018, tá? Que a gente trouxe ele ao mercado.
mercado e ele nasceu já com uma proposta ousada, assim dizer, por não ser uma variedade com tanta presença no mercado brasileiro. Na verdade, até agora, esses últimos meses, o Semillon da Pisato era o único no mercado brasileiro. Agora a gente já tem outro produtor também elaborando, né? E a proposta dele daí sim é trazer o caráter varietal, mas também com a complexidade, as camadas que o amadurecimento em barrica daí vai nos trazer, né? Eu não sei se tu já reparou, mas é o Semillon PP, né? De Plínio Pisato. É um vinho que leva... Verdade. Eu não agora eu vou olhar o meu rótulo. O meu rótulo está guardadinho lá na adega da Bemax, lá em Balneário Camboriú. Ele leva a assinatura do meu avô, né? Foi um vinho que a gente lançou na época como uma surpresa a ele, né? Meu avô, ele ainda é vivo, ainda é muito participativo quando tange a campo, a vinhedo, né? Ele sempre se envolveu e até hoje não é diferente. E ele gostava muito dessa uva também. Ele já teve a Semillon, década de 70, década de 80, muitos viticultores tinham vinhedos, né? Meu avô não era diferente, inclusive era uma das variedades que ele tinha um bom pedaço de Semillon plantado, né? E ele sempre teve, nos últimos anos, ele sempre teve uma lembrança positiva da variedade, né? Tem até hoje, né? Hoje não só... Calma, vamos voltar aqui depois vocês cortam. Então ele sempre teve essa lembrança positiva, né? E aí em 2012 a gente recultivou os vinhedos, né? Já na ideia de elaborar um vinho nos anos seguintes. A primeira colheita foi a 2017, então uma produção pequena, acabou sendo um projeto piloto para ver a aceitação do mercado, né? E a gente teve essa grata surpresa que já no seu primeiro ano teve destaques internacionais, tanto aqui na América do Sul como na Europa, destaques nacionais, teve uma aceitação boa dos consumidores e é um vinho que entrou daí de fato para o portfólio e já com essa ideia de homenagear, né, de surpreender o meu avô. Então até hoje é um vinho que praticamente semanalmente está na nossa mesa ali também, é um vinho que ele gosta muito, né? Ele adorou essa homenagem que ele recebeu dos filhos da vinícola, né? Trazendo essa referência a Semillon e as lembranças que ele tinha dela no passado, né? Bom, gente, agora a gente vai, o Lorenzo preparou uma degustação que a gente também vai mostrar para vocês. Então a gente vai para lá, mas eu queria, antes de finalizar aqui no vinhedo, eu queria que o Lorenzo desse um recadinho lá para o pessoal da TVBC de Balneário Camboriú, o meu diretor Sandro Miranda, que sempre me dirige. Fala um pouquinho ali, se apresenta da Pisato para ele. Com certeza. Por favor, Lorenzo, vamos lá. Então, Sandro, falar da Pisato, né? Sandro e toda a equipe TVBC. ali da TVBC, né? Nós somos uma vinícola familiar, tá? Nós estamos presentes como produtores de vinho desde o final da década de 90, mas a gente já vinha de um forte histórico como viticultores, desde a primeira geração que veio ao Brasil ainda no século XIX, né? E a partir da geração do meu bisavô, Giovanni Pisato, e posteriormente meu avô, que a gente foi se especializando com as variedades viníferas, castas europeias, tá? Principalmente uvas francesas. Então os vinhedos são todos vinhedos cultivados em espaldeira, que é essa condução verticalizada, né? A Pisato hoje, em relação ao início, cresceu bastante, tá? Nós já temos um portfólio com mais de 30 rótulos divididos entre as três marcas, né? Pisato, Fausto e Alumé. São duas propriedades de vinhedos, tá? Aqui em Santa Lúcia nós temos 36 hectares e na região de Dr. Fausto temos mais 23 hectares, tá? Uma região que está a 50 quilômetros aqui de Bento Gonçalves, pertence à Serra Gaúcha, né? Mas não pertence ao Vale dos Vinhedos. O vale está dentro da serra, mas a serra ela não está inteira dentro do vale, tá? O vale ele é uma indicação geográfica, né? E uma denominação de origem, exatamente, que contempla brancos, tintos e espumantes. Super recado, hein, Sandro? Você tem que vir para cá. E além do Sandro, eu quero mandar um abraço para minha amiga, minha mãe de coração, que é a Margarete Pisato, que conhece o teu tio, a Jane. Acho que não conhece você, mas conhece a família. Então, ela até falei para ela, hoje ela mora lá em Pontal do Paraná, mas eu falei para ela, quando estiver na Pisato, eu vou chamar você aí e apresentar tudo isso para vocês. Agora acompanhe, tá, Margarete? Eu vou brindar aqui com o Lorenzo por vocês todos e pela família Pisato aqui, que tão bem nos recebeu. Viva! Vamos fazer um sacrifício, né? Isso aí. Saúde! Bom, pessoal, agora a gente está já aqui iniciando a degustação dentro aqui da loja da Pisato, né?
estivemos ali nos vinhedos e eu já vou começar aqui falando com o Lorenzo novamente, porque essa degustação que ele preparou para nós aqui, na realidade está dentro do circuito da Pisato, né? Então já está aqui na minha taça, um dos meus preferidos também aqui, tintos da Pisato, que é o Merlot, 12 Merlots, que a gente fala. Isso, esse é o Merlot. No final, o que esse vinho é? Ele é um corte, né? Tanto de barricas e de parcelas diferentes aqui dos vinhedos de Santa Lúcia, né? Um vinho que entra com o selo da BO também, tá? Hoje a Pisato conta com 8 rótulos já ostentados pelo selo da denominação de origem, desde brancos, tintos até espumantes, né? Como a gente conversou, né? A Pisato ela nasceu com foco nos tintos. Nós já em 2005 produzimos nosso primeiro branco, depois em 2006 nosso primeiro espumante, né? Então hoje o portfólio ele acaba sendo bem variado, né? Embora a Merlot seja assim a grande referência, hoje nós temos já diversos itens em outras categorias e outras variedades também com muitos destaques, tá? Tanto no Brasil como no exterior, né? Todos, eu não conheço um rótulo de vocês que não tenha destaque, que não seja referência a todos. Mas isso do Merlot, do vinho tinto ser o primeiro a vocês produzirem, realmente eu não sabia. Porque, assim, não é a regra, mas é mais pela história de vocês mesmos. Sim. Mas geralmente a vinícola, né, quando faz um lançamento, inaugura, a primeira coisa é vamos fazer uma espumante. Vamos começar com a espumante, um vinho branco e daí pro tinto. Mas tudo também depende do foco do terroir, né? E me diz uma coisa, faz a diferença, por exemplo, como você falou, as parcelas, né, de Merlots são diferentes. Sim. Faz a diferença de um pro outro, mesmo estando na mesma mesmo dentro da mesma região, né? Isso acontece muito em regiões montanhosas, tá? Porque o que acontece? Geralmente nossos vinhedos eles estão orientados norte e sul, tá? Mas dependendo, às vezes no local tu pode ter uma orientação diferente, tu pode ter uma exposição ao sol, ao vento diferente. E o que isso resulta na prática, né? Tempos de colheitas diferentes. Então tu pode pegar uvas com uma acidez total diferente, com um grau de açúcar e de amadurecimento diferente, né? E nisso a gente vai elaborando esses vinhos. O próprio amadurecimento na barrica, às vezes ele pode trazer pequenas diferenças de barril para barril, né? Então, diante disso, a enologia ela vai trabalhando com pequenos cortes, tá? Para chegar naquela receita, assim dizendo, né? Por que aspas, né? Porque o vinho ele acaba sendo uma bebida que todo ano ela está exposta às variações climáticas, né? Mas é muito importante quando a gente elabora vinhos a consistência de tu conseguir manter o encantamento ao cliente, né? Vamos supor, Dani, você veio aqui, provou hoje o Merlot 24, tu gostou muito dele, né? Vamos supor, tu vem aqui ano que vem e o vinho está totalmente diferente, tu se frustra, né? E é um mercado extremamente competitivo, então a consistência é um dos grandes fatores para a indústria do vinho, para a elaboração, é tu conseguir manter o padrão e a qualidade até nos anos mais desafiadores, não somente nas grandes colheitas, né, mas tu manter um estilo, né, para te se comunicar com o teu consumidor, né. E agora o Lorenzo vai iniciar aqui a degustação e daqui a pouquinho a gente mostra para vocês o que foi servido, harmonizado, né, e qual as minhas preferências. Daqui a pouco a gente volta. Só um lembrete, né, Dani, aqui o falar. nosso enoturismo ele funciona diariamente, tá? Então, de segunda a domingo, a Pisato ela está aberta. A gente só não abre no feriado do Natal e do Ano Novo. O restante do ano, todos os dias, nós recebemos visitantes. Agendamento? Né? Isso, na verdade, depende muito de experiência, tá? A gente sugere sempre, se possível... Até para a pessoa se está por aqui, de repente não consegue, ou vem direto e não... Né? Exatamente. Se possível, o ideal sempre é o agendamento, mas a gente recebe todos os dias pessoas... Também sem agendamento, nós temos experiências que a gente consegue ter mais flexibilidade, né? Que não tem um grande preparo, como é o caso da harmonizada, que a gente oferece para a pessoa a partir do momento que ela chega, né? Então a gente trabalha desde degustação dos nossos vinhos correntes, tá? Trabalha com degustações dos vinhos mais premiados, mais amadurecidos, provas de colheitas maduras que a gente tem na nossa enoteca, né? Então hoje a gente tem um portfólio com 5 experiências de degustação, né, que a gente oferece diariamente para o visitante. E a reserva, né, para algumas experiências ela é sim obrigatória, para outras a gente consegue ter mais flexibilidade
e realizar esse encaixe diretamente. Eu acho que a reserva ela só é fundamental em feriados e finais de semana, né? Finais de semana por conta de um movimento maior que nós temos. Muito bem, gente. Então, é isso aí. Recado do Lorenzo. Venham para Pisato, venham conhecer aqui e participar dessas experiências. Eu já estou participando de uma delas e vou contar tudo para vocês. Daqui a pouco a gente volta. Quando a gente tem esse contato mais longo, porque o perfil de aromas da fruta ele já não era aquele aroma de fruta fresca, né? É um perfil de uma fruta já cozida, né? Uma fruta mais madura. Sim. E ele remete bastante àqueles aromas de panificação, né? De pão torrado, manteiga, amêndoas. Eu acho. São aromas da evolução do espumante no Champenoise, né? Em contato com as leveduras. E como você falou, tu acaba trazendo isso mais complexidade, mais camadas, né? Mais camadas, isso. Então o queijo brie, ele tem essa camada externa, a casca dele branca, né? O mofo, que é o penicillium, que vai trazer uma textura bem cremosa na massa dele, né? E ali na casquinha a gente tem um leve amargor, tem esse perfil amendoado, né? Que casa muito bem com esse mesmo perfil que a gente tem no espumante, esse perfil mais evolutivo nos aromas e sabores, tá? Textura, a gente tem semelhanças, tá? Então uma textura cremosa dessa massa mole do queijo brie com a borbulha fina do Champenoise, enquanto a acidez, né, do espumante ela traz um contraste com a gordura do queijo, ajuda a limpar o nosso palato, né? Eu sou adepta a uma tábua de frios. Eu sempre falo isso, as pessoas às vezes ficam muito ligadas e muito focadas no vinho tinto para harmonização de tábua de queijos, de antepassos. Muito pelo contrário, eu acho que o espumante, depois o vinho branco, ele traz evolução e você vai degustando e realmente combinando, não é só o vinho tinto, né? Um pouco diferente. Mas ele te entrega uma harmonização já pronta, praticamente pronta. Eles se respeitam, né? Exato. Porque qual que é? Aqui a gente está falando de uma harmonização por semelhança, tá? A gente pegou um alimento exatamente, seria por contraste de queijos, né? Porque a gente tem diferentes tipos de queijo, né? Não só os moles, o mais parmesão, também tem o processo de envelhecimento, de cura do queijo. Mas como você, aqui na Pisato, como você respeita as etapas e como as etapas te entregam exatamente o que você imagina, né? Mas você se surpreende porque a experiência e a harmonização estão perfeitas. Então isso é o que a gente chama de experiência com harmonização. Gostei muito desse branco agora. Não, o primeiro também é espumante e adequado. Mas esse branco realmente é algo que, gente, um vinho brasileiro. Isso eu digo, a gente tem que provar. Vinho é prova, é litragem, é experiência. Ninguém desenvolve ou consegue atingir um patamar de experiência, principalmente com vinho, se não provar. Então vocês têm que provar esses vinhos brasileiros, gente, é vinho brasileiro. Dei um brinde agora, a nossa presença aqui na Pisato Vino e Vinho, participando dessa experiência, a recepção do Lorenzo. Viva a família Pisato e um abraço para o seu Plínio que criou e começou com toda essa produção. Viva! Viva, Lorenzo! Obrigada Obrigado, por receber a gente. E as portas estão abertas sempre, né? Com certeza. Para todos que irão assistir, estão convidados para fazer uma visita aqui na Pisato. Obrigada.
agora a gente vai começar aqui o menu, né? Porque veio a entrada, que é a polenta maravilhosa. E agora eu quero mostrar o prato que eu acho que o carro-chefe aqui do Francesco, um dos, né? É o ossobuco. Gente, passar por Monte Belo do Sul e não provar o ossobuco do Francesco não dá. Então aqui é o ossobuco com risoto milanês, né? Que é o tradicional que acompanha o ossobuco. Gente, eu passei hoje por uma experiência gastronômica que realmente nunca tinha passado, nunca tinha vivido uma experiência tão rica em elementos italianos, na culinária italiana muito tradicional, mas um pouco repaginado, um pouco mais contemporânea, um pouco mais premiada. E hoje eu estou aqui com o chefe, que se chama Francisco Ferri, dono do Francesco Trattoria. Olha essa imagem de fundo aqui, da igreja de São Francisco de Assis. Então a gente está no meio dos Francescos e Franciscos, e eu queria já de imediato abrir essa entrevista com o chefe que hoje me serviu. Hoje a gente tinha um menu, a entrada no Negroni tradicional, né, que é o típico coquetel, a gente pode falar, um drink italiano, né, e depois a gente foi provamos a polenta e o ossobuco tradicional. E eu fiz questão ainda, fui audaciosa em pedir o afogado como tiramisu. Francisco, me diga uma coisa, o que é essa culinária tua que você apresenta aqui? Dani, me fala um pouquinho dessa história. A história começou na minha família, né? Eu nasci praticamente. Olha aí, gente, não foi combinado. Olha que maravilhoso. Deixa ele falar, depois a gente fala. Olha, não combinado, hein, gente? E ele toca a cada 15 minutos, todos os dias do ano. Então é o dia inteiro, a cada 15 minutos ele toca. Sim. Mas então, a minha história começou na minha família. Meus pais tinham um restaurante, então eu praticamente nasci num restaurante, me criei num restaurante. E nesse restaurante a minha mãe e minha avó cozinhavam, meu pai também cozinhava. E eu convivi nesse ambiente boa parte da minha infância e da minha adolescência. E daí que eu extraí a minha pegada gastronômica, né? Lógico, fui estudar gastronomia, sim, enfim, mas as minhas referências vêm da minha família, dos meus pais, da minha avó. E quando nós iniciamos o projeto do Francesco, nós queríamos fazer uma gastronomia diferente do que já existia aqui na região, né? Que os restaurantes aqui têm uma pegada mais do italiano colonial, dessas referências. Sim, né? Sim. E nós queríamos fazer uma ponte da tradição das famílias dos imigrantes, né? da comida caseira, mas com uma pegada contemporânea, com pratos mais modernos, né? Nós oferecemos aqui no nosso menu vários pratos que são autorais e vários outros que são releituras de clássicos da gastronomia italiana. Então, deixa eu te falar uma coisa, assim, o prato, eu não digo que seja o carro-chefe daqui, mas assim, o mais pedido. Como é que você pode me falar o que realmente o turista ou teu cliente chega aqui e fala para mim, Francisco, faça dessa forma. Qual que é o prato que mais se gosta aqui, que mais se consome, que mais todo mundo gosta? Bem, aí nós temos clientes que são mais tradicionais, né, que já vêm até com um prato definido, que são clientes que, nós temos vários clientes que retornam várias vezes, que são muito fiéis, e esses clientes geralmente pedem um ossobuco. Mas aí nós temos outros clientes que gostam de experimentar, de sair do óbvio. Sim. E aí nós temos um prato com coelho, que não é muito comum de encontrar em restaurantes. Sim. E ele também é bastante buscado, esse cliente mais curioso, quer experimentar algo novo.
Mas aí nós temos o estingo de cordeiro também, que é um prato que sai muito. Pappardelle com molho de cogumelos defumados, são cogumelos produzidos aqui no município, que nós são 2 produtores aqui, que nós recebemos fresquinhos. Me falaram eu comi hoje o ossobuco, gente, pelo amor de Deus, não tenho o que falar. Para mim, maravilhoso, um dos melhores não, o melhor que eu comi. Mas me falaram já do pato. O pato também é uma releitura também. É uma releitura. E também esse cliente que busca algo diferente, assim, quer experimentar uma proteína nova, o pato sai bastante também. E aí nós temos várias massas também, carbonara, que é tradicional. Sim, a carbonara. Eu provei o risoto milanês, que acompanha o ossobuco, né? Exatamente, nós utilizamos para fazer o risoto que acompanha o ossobuco, pistilo de açafrão, né? Importado, vem do Irã, esse que a gente usa. Que delícia, ajude. Porque existe também isso, as pessoas às vezes confundem, né? O açafrão, que é esse que vem do pistilo, e a cúrcuma, aqui no Brasil, muita gente chama de açafrão, ou açafrão da terra. Sim. Mas nós utilizamos o pistilo de açafrão, que torna o prato totalmente diferente do que utilizar cúrcuma, por exemplo. Muito bom. Gente, eu preciso agradecer aqui o Francisco, porque realmente a gente passou por uma experiência única aqui. Essa imersão da gente, quando eu concebi, Francisco, essa ideia de fazer uma reportagem completa na Serra Gaúcha, eu queria justamente resgatar esses valores, esses conceitos gastronômicos, mostrar o que de melhor vocês têm. Não só aquilo, o tradicional, enfim, trivial, não, algo diferente. Algo que puxasse essa parte sentimental, essa parte emocional, que a gente também coloca na cozinha quando vai elaborar um prato. Então, eu quero te agradecer, foi demais de bom. Como é que o gaúcho fala? Foi maravilhoso. Agradecer a tua presença aqui no Vino e Vinho, esse destaque da tua culinária, que tenha cada vez mais sucesso e mais pratos ainda. E muito obrigada aí a tua presença. Vamos erguer um brinde, mas a gente está sem vinho aqui, mas a gente está com vinho lá embaixo, que a gente tomou um Negroni lindo também, maravilhoso. Eu quero agradecer a tua presença e sucesso sempre. Muito obrigado. Francesco Trattoria. Obrigado, Dani. Prazer te receber aqui, a tua audiência também. Com certeza. Aproveitar para fazer um convite. Por favor. A todos que vierem para o Vale dos Vinhedos, não percam a oportunidade de conhecer Monte Belo do Sul. É um município de pouco mais de 2.500 habitantes, mas que tem muita história. Muita história, em contrapartida, pequena em população, mas enorme na produção de uvas viníferas, né? Uvas para produção de vinho. Inclusive o município é reconhecido como o maior produtor per capita de uva vinífera da América Latina. Inclusive, quero agradecer aqui a nossa família, que eu digo família deles também, são todos amigos, a família Pisato, que foi que me indicou o Francesco Trattoria, e graças a Deus estamos aqui com eles. Obrigado, Jane, obrigado, Flávio, o Lorenzo e Francesco Trattoria. No próximo programa, Vino e Vinho com Daniele Lopes. Gente, vamos para a nossa etapa agora, a nossa etapa de provas. Eu estou aqui no Francesco Trattoria, diante da Igreja Matriz de São Francisco de Assis, que depois nós vamos mostrar para vocês lá. E eu já vou começar falando dessa produção e dessa linha do projeto do Gilson, que mostra no seu rótulo, né, me serviu de um rosé aqui, a história de Monte Belo, as características principais e principalmente os lugares aqui de Monte Belo do Sul. Gilson, seja muito bem-vindo, boa tarde. Quase boa tarde, porque nós não almoçamos, mas Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Um horário, vamos supor que seja um horário para o vinho, que não existe dia, tarde ou noite. Todo horário é para o vinho. Gilson, eu quero que você comece já essa nossa entrevista para o Vino e Vinho, me contando um pouquinho desse teu projeto novo, né? Que é bebezinho ainda, mas que
com muito carinho, você já, com toda essa tua experiência em outras vinícolas, do teu trabalho, você desenvolveu. Eu queria que você me falasse um pouquinho desse... Vamos começar com esse primeiro rótulo, que é o rosé? Podemos falar um pouquinho antes Fala um pouquinho aqui, por favor. Ideia geral, né? A Intento é um projeto de vinhos autorais meu e da Marcela, minha esposa, né? Uhum. Iniciamos o projeto em 2022 e estamos agora em 5, então estamos fechando o quarto ano já, né? Uhum. Com um crescimento bem interessante já. 22 a gente tinha 2 vinhos, esse ano a gente vai finalizar. Agora na próxima semana a gente lança mais um espumante, então vamos para 7 vinhos. Então está crescendo, está se desenvolvendo de forma saudável, que nos deixa muito felizes. Uhum. E o que a gente vai degustar hoje aqui é o nosso rosé. É o último lançamento também, a gente lançou ele fazem algumas semanas somente. Uhum. E é o primeiro vinho feito da Intento, né? Feito exclusivamente com uvas daqui de Montebello. Certo. Então por isso ele traz no rótulo dele também essa ideia do mapa de Montebello, as localizações, a nossa Lindo como rótulo, ponto de gente. referência. Lindo. E o Sem da Leopoldina, que é a nossa comunidade aqui pertinho, que é onde a gente tem os vinhedos da minha família, que é de onde veio essa uva que deu origem a esse vinho. Foram 1.070 quilos de uva, um vinhedo de Pinot Noir bem pequenininho ali do meu pai e do meu irmão. Uhum. E deram origem a 952 garrafas desse rosé. Que elegância, né? Ele é extremamente elegante e delicado, na cor, no nariz. A ideia desse rosé é, lógico que tem sempre o frescor, o frutado, o pinot entrega tudo isso, mas a ideia de elaborar um rótulo rosé, me fala um pouquinho disso. O primeiro rótulo, ou seja, o rótulo que entrega essa história. Esse é o primeiro dos rosés que a gente tem, né? Uhum. Na verdade, a gente estava pensando, esse vinho do Pinot Noir é o que a gente queria vinificar, né? Ali dos meus pais e tal. E a gente foi pensando o que a gente vai fazer dele. É um Pinot Noir, um clone de Pinot Noir voltado para a elaboração de espumantes. Mas eu não sei se eu quero fazer um espumante com ele nesse momento. Sei. Pensamos talvez em fazer um tinto, mas quando é voltado para espumante, ele não tem aquela maturação de taninos, uma intensidade um pouquinho maior de cor que a gente teria que ter nos tintos. Então acabou que ficou a ideia do rosé e até um tanto quanto óbvio naquele momento, né? Fomos descartando uma possibilidade ou outra e, cara, tem toda a cara de fazer um rosé, assim. E assim a gente partiu, então, e buscando desde o início, né? Todo o processo de vinificação foi pensado em extrair muita elegância dele. Ele mostra na taça muita elegância, né? Então, a seleção pelo método de elaboração, que a gente fez ele com prensagem direta, depois toda a condução da fermentação alcoólica, a seleção da levedura, uma levedura muito usada na Provence, né? Provence, sim. Rosés super elegantes, né? Até eu fiquei muito admirada com a elegância, exatamente isso que eu queria falar, porque o Pinot Noir é muito elegante, mas assim, existem poucos rosés de 100% Pinot Noir também, né, Gilson? A gente tem que destacar isso aí. É interessante, é uma uva que aqui no Brasil é muito, muito voltada para a elaboração de espumantes, né? E realmente com resultados fantásticos, né? Mas ela pode muito mais, pode abrir ali um leque um pouquinho mais amplo de produtos a entregar, né? Gilson, me fala um pouquinho da tua experiência com a enologia, principalmente com a produção de vinhos, porque eu sei que você já passou por casas aí, uma experiência, não, ele não trabalhou um pouquinho, gente, ele tem muita experiência. Eu queria que você falasse dessas casas e o que te trouxe isso para tua carreira, para tua experiência, para tua base, para o teu vinho, né? Eu trabalhei na elaboração de vinhos, né? Então, na indústria mesmo, eu trabalhei em 2007 na Aurora, né? A maior vinícola do Brasil. Então, uma bagagem muito legal de lá. Trabalhei 4 anos com eles lá na Aurora. Saí e assumi a vinícola Courmayeur, aqui em Garibaldi. Sim. Elaboração de espumantes. Assumi como o único enólogo da casa, né? Que bacana. E muito cedo, eu tinha 23 anos, então uma responsabilidade muito grande. Com certeza. Lá eu convivi com o grande professor Firmino Esplendor, né? Eu não tive aula com ele, o Firmino deu aula há 25 anos aqui em Bento, no colégio. Entendi. E se aposentou uns 2 anos antes de eu entrar no ensino médio, quando teria aula com ele. Então eu brinco que eu tive aula com ele depois, né? Na prática. E eu aprendi muito, foi muito legal. O Firmino é um cara que eu tenho um orgulho enorme
pode chamar de amigo hoje. E lá na Crumeiro eu fiquei 8 anos, então foi um desenvolvimento profissional fantástico. Saí para trabalhar porque queria mudar um pouquinho a mentalidade, né? Sempre trabalhando dentro da vinícola, já vamos abrir um pouquinho de horizontes. Saí para trabalhar numa empresa que chama Veneto Mercantil, que é uma importadora de insumos, né? Faz distribuição de insumos para as vinícolas aqui no Brasil. E ali foi uma outra grande escola. Sim, sim. Porque a gente fazia uma venda técnica, né? Ou muito mais uma assistência técnica para as vinícolas. Então, as vinícolas do Paraná para baixo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eu conheci praticamente todas ali, conversando com os enólogos que eram exemplos para mim, sabe? No dia a dia, convivendo, trocando ideia. E eu aprendi pra caramba. Depois saí para assumir, então, a Dom Cândido, aqui no Vale dos Vinhedos. Conheço, maravilhoso, aquela espumante que leva o nome da Dona Lourdes, que eu ganhei lá, maravilhosa, gente. Parece um champanhe. Que a gente fala assim, gente, deixa eu falar uma coisa para você. O produto que está aqui, isso é interessante de se falar, porque todo mundo acha que está tudo pronto, está tudo fácil, colocar na garrafa e está tudo bem. Às vezes, quando você incrementa um pouco esse produto, o detalhe da rolha, da garrafa, seja outros detalhes, tanto a rolha, já começa pela rolha. Isso aqui é um produto muito caro, gente. É um produto que, meu Deus, às vezes a gente fala assim, não, mas está bonita a garrafa. Gente, todo esse processo que vem por trás disso, seja das vinícolas que ele citou, que a Dom Cândido, eu tive a grata surpresa de ser presenteada por essa espumante que leva o nome, né, da matriarca da família, enfim, outras vinícolas também, não só a Dom Cândido. Às vezes a gente tem aquela ideia de que é tudo muito fácil. Gente, o vinho é muito difícil, né, Gilson? Porque você tem todo aquele processo de estudo, de elaboração, ainda depois em garrafa, aguarda para depois comercializar, enfim, eu acho que... A gente sempre fala que talvez seja a profissão, né, do enólogo, uma das que engloba mais áreas distintas da ciência, assim. Porque tu tem toda a parte de campo, então volta muito para a agronomia, tem depois... o conhecimento de microbiologia para entender como vai ser feita a fermentação com as leveduras, com bactérias. Tem muito de química para entender as análises físico-químicas do vinho, o que isso vai te trazer Se tem também tua identidade, porque muito é você também, né? Porque você está elaborando, então tem que ter essa característica. Sim. Entender um pouco de física para entender como é que vai ser as variações de temperatura, disso, daquilo. E aí, isso tudo fora a gente pensar que está fazendo um vinho. Então, toda a enologia em si, né? Entender, conhecer os processos de elaboração, conhecer e interpretar e entender de que forma que tu vai conduzir esse vinho para que ele chegue no ponto que tu quer lá na frente, lá dentro da garrafa, como é que ele vai amadurecer depois na garrafa. Então, e é um exercício de paciência também, né? Leva tempo, às vezes. Claro, o vinho rosé é um pouco mais rápido, né? Rápido caso, e talvez mais tranquilo, lógico que é tranquilo, mas eu digo tem algo mais despretensioso, que a gente consegue acompanhar e já saber algo que... Exato. Tem vinhos que vão levar, sei lá, 1 ano, 2 anos de garrafa, antes disso 1 ano em barrica, ou 2, enfim. Quanto vê, tu leva um tempo enorme, né? Com certeza. Então tem que ter todo esse cuidado, toda essa paciência, e entender que os processos, todos têm o seu momento, né? Mas se você vai vai acumulando um pouquinho de experiência, as coisas vão ficando mais claras. Além do rosé, dentro da tua produção, quais são os outros rótulos que você pode destacar? Hoje a gente tem lançados 3 tintos, que são o Corte 1, que é um que a gente fez desde lá de 2022. Em 2022 foi a primeira safra, a gente fez o Corte 1 e o nosso Chardonnay. Tá? Hoje todos já estão em safras mais novas. Então a gente tem o Corte 1, que é um blend de Merlot e Taná, de Encruzilhada do Sul. Trabalha com barricas francesas e americanas, uma mescla. É um vinho fantástico, maravilhoso. Temos o Intali, que lançamos agora há alguns meses. Também um blend de Malbec. Esse corte aqui, desse rosé, e dos outros que você falou para mim, agora você falou de um tinto. Me fala um pouquinho dos vinhos além desse rosé. Isso. Então temos o
o Corte 1, né, que é o nosso vinho, o nosso ícone desde 2022, né, na primeira safra, que é um blend de Merlot e Taná, um blend de barricas americanas e francesas também, um vinho maravilhoso, maravilhoso. Temos o Entalhe, que lançamos agora há poucos meses, que é um blend de Malbec, Marcella, Syrah e Merlot. Syrah e Merlot, isso aí. Temos o Rebento, que é um outro blend tinto, vai ser lançado em 2024 ainda, que é um blend de Marcella, Cabernet Franc e Terolden. Temos o nosso Chardonnay, que também é da nossa primeira safra, é um dos primeiros vinhos que surgiu. Já não estamos mais na primeira safra dele, mas também está ali, que é um Chardonnay um blend, uma parte passa por barricas americanas, uma parte não passa. Então, também um vinho maravilhoso, que vale muito a pena conhecer. O nosso rosé, fechando a parte dos vinhos tranquilos. Temos um espumante Extra Brut, método tradicional, 15 meses. Um blend bem tradicional, Serra Gaúcha, Chardonnay e Pinot Noir. E vamos lançar uma versão mais madura dele agora na sequência, que é exatamente o mesmo. A gente colocou as bases, montamos o blend e botamos a fermentar junto, né? Ano passado degorjamos uma parte com 15 meses, dando origem ao Extra Brut. E agora a gente degorjou a parte que restou, né? E vai ser lançado como um Nature. Aí vai para 26 meses. Então, um produto que é a mesma ideia do Extra Brut, porém mais maduro e mais seco. Esse está vindo agora, nas próximas semanas também já vai ser lançado. Tudo isso? É isso aí, por enquanto é isso. Para você fazer toda essa elaboração desses vinhos, me diz um queridinho teu, que você falou, olha, esse eu tive o prazer de fazer porque foi talvez uma surpresa, porque assim, eu digo surpresa diante das uvas, que a gente geralmente vai elaborar um corte, um desafio e tal, mas me diz vamos eleger um. Um queridinho? Um queridinho. O meu queridinho do momento é o Chardonnay. Chardonnay. É o Chardonnay. Foi o primeiro que você falou? Ele teve também na primeira safra, né? E o que a gente está vendendo hoje é a safra 2023. E por que ele é o meu queridinho, assim? A gente já teve um resultado muito legal da forma que a gente pensou ele em 2022. Mas eu queria dar uma melhoradinha nele, sabe? A gente sempre tem que buscar estar um pouco melhorando. Sim, para entender qual que é. E aí a gente mudou um pouquinho a estratégia, deixar um pouquinho mais de tempo em barrica, né? Como ele é um blend de barrica e 100, eu queria um pouquinho mais de volume de boca. Pensei, talvez vou deixar um pouquinho mais em barrica, vamos entender o que vai acontecer. E aí fomos para 12 meses, ao contrário de 6 meses que foi no 2022. E montando o blend realmente ficou impecável. Tudo que eu queria tá lá dentro. Sim. Então, assim, é um orgulho muito, muito grande ter conseguido, que legal. Na mosca. E as uvas aqui de Montebello? No Chardonnay não. No Chardonnay não. No Chardonnay não, são uvas de Encruzilhada do Sul. Encruzilhada do Sul. A gente tem parceiros em algumas regiões diferentes. Sim, sim. E o que é Montebello mesmo hoje é o rosé. Rosé. A gente está trabalhando ali com a minha família para expandir um pouco dos vinhedos de uvas finas. Né? Para daí sim ter mais coisas daqui de Montebello. Então, isso tudo leva um tempinho, né? Com certeza, não, isso aí é... E cada vez mais, além do tempo que leva, você vai se aperfeiçoando, porque você fala, esse aqui não ficou do jeito que eu quero, mas eu quero fazer esse, a uva estava muito boa, a outra já não veio, então, eu até estava falando com o Lorenzo hoje na Pisato, o Lorenzo falou, Dani, o nosso maior desafio, porque a gente também tem melôs de várias regiões e parcelas diferentes, né? O nosso melhor desafio, acho que de todo vitivinicultor, e principalmente a produção de vinho no Vale dos Vinhedos, e aqui em Montebello, enfim, é manter a qualidade, que não é fácil, porque existem safras diferentes, microclimas diferentes, e como ele se entrega a cada ano, né? O efeito safra é muito, muito importante. Né? Vai ter uma safra que é um pouquinho mais seca, ou até dentro de safras mais secas, tem uma que fez uma seca mais antecipada, a outra foi um pouquinho mais tardia, isso vai ter mudança, temperatura mais alta, temperatura mais baixa, mais amplitude, enfim, é uma infinidade de fatores ali. E, claro, a primeira preocupação é sempre manter um padrão de qualidade. Né? Um padrão, sempre tem que ter. Um nível de qualidade que tu esperas, né? Então, vamos trabalhar daqui para cima. Que já é um desafio por si só, por essas variações. E outra coisa que a gente vê, até no meu caso, com projetos menores e tal, começando, é legal de trabalhar as diferenças entre safras. E aí tu vai trazer sempre alguma coisinha um pouquinho distinta de um ano para outro. O consumidor hoje está muito interessado, está muito curioso em ver essas pequenas diferenças. Então vale a pena também ficar atento a isso. E claro, em empresas maiores sim,
Exato, é uma empresa já de médio para grande porte. Né? Sucesso absoluto. Sim, sim. Mas eu digo assim no sentido de qualidade mesmo, do que busca, né? Que a gente sempre tem que manter uma qualidade, isso é muito cobrado. Perfil do produto, estilo Perfil do produto, estilo do produto. Por exemplo, a E Pisato, isso tanto, é tem vários, e iniciaram com o vinho tinto, iniciaram numa safra histórica já, né? Que eu estava falando em 1999, daí você vê em 2000, que é a grande safra do Brasil, 2000, 2005, né? 2000, 2005, 2020, 2005, 2000, 2000. No meio a gente vai ter algumas coisas bem legais. Uhum. 18 foi muito 18 legal, também foi boa. 20 foi a safra das safras, 22 foi uma safra maravilhosa também, que foi quando a gente começou. Sei. E já veio seguir a 23 também, uma ótima safra. 24 um pouco mais desafio. Me disseram que dá 25, eu não sei se é 24 ou 25 agora, mas exatamente na região de Pinto Bandeira vai dizer que vai ser a safra. 25. É. 25 foi fantástico. Que vai ser, não, vai ser, é fantástica, assim, E nessa dentro do safra microclima 26, deles. ao que se tem de previsão, também vai ser mais uma belíssima safra. Então a gente vem com um histórico recente muito bom. Muito de bom. ótimas safras. Esse lançamento muito bom também. Espero esse lançamento estar nas melhores adegas, nas melhores restaurantes de Santa Catarina, inclusive, porque vamos levar esse projeto para lá com certeza. E eu vou erguer um brinde agora com o Gilson aqui, pela presença dele aqui, enfim, toda essa história na vitivinicultura e na elaboração de vinhos finos. E vamos erguer um brinde com o vinho rosé, que é o retrato de Monte Belo do Sul. Viva, Gilson! Saúde. Sucesso sempre para você. Então, pessoal, estamos chegando no finalzinho do programa, mas a gente tem toda essa edição da Serra Gaúcha e outros programas no meu canal do YouTube, Vino e Vinho com Daniele Lopes, também na TV BC, e nos meus perfis no Instagram para vocês acompanharem todas as dicas e notícias sempre. Daniele Lopes C pelo Instagram, Vino e Vinho Oficial. E agora é isso aí, gente. A gente tem outras edições pela frente. Sempre acompanhem, sempre estejam junto com a gente. É um prazer fazer essa edição para vocês e vem muito mais por aí. A gente vai fazer agora Natal, festas de fim de ano e é isso aí. Sempre com sua taça na mão. Pegue sua taça e venha comigo. E até o próximo programa.